Mais uma vez, estamos aqui em nome de Jesus para gravar um vídeo junto com a nossa irmã Milena e já cumprimentando os nossos irmãos com a paz do Senhor e assim que Deus esteja nos abençoando. Fique à vontade, irmã Milena. Amém, glória a Deus. Salve o pastor com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez junto com os irmãos e que nós possamos ouvir também a palavra através da palavra do irmão, entendendo a Escritura, entendendo aquilo que Deus tem para falar conosco. Os irmãos estão acompanhando, quando quiserem podem deixar um comentário, dúvidas que os irmãos tiverem, que nós tivermos condições de responder, os irmãos podem deixar nos comentários, o pastor sempre vai estar acompanhando e nós vamos responder ou em vídeo ou também no comentário para os irmãos aquilo que tiver ao nosso alcance. Os irmãos também podem curtir, compartilhar o nosso vídeo, que isso também ajuda que a palavra que o pastor vai pregar chegue a mais pessoas, né, pastor? Com certeza. Amém. Irmãos, eu gostaria, quem quiser nos acompanhar também, nós vamos ler hoje em Mateus capítulo 5 e o versículo 3. Nós temos um texto conhecido aqui do Sermão do Monte, nós não vamos ler todos, mas que se os irmãos quiserem saber de algo específico das bem-aventuranças que o pastor não falar hoje, que os irmãos possam enviar e assim que puder o pastor grava também respondendo essa palavra. Capítulo 5, versículo 3 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória a Jesus. Esse é um texto também, creio que no meio evangélico, todo o meio que a gente vê já em mensagens, é um texto bastante conhecido, né, pastor? Com certeza. E eu, às vezes, venho aqui nesse questionamento, quando o texto nos fala bem-aventurados, quem seriam? Irmã Milena, na verdade, quando nós ouvimos a palavra bem-aventurado, seria feliz. Seria aquelas pessoas que teriam a paz de Cristo. Mas é bem importante nós entender que aí onde o nosso Jesus traz uma instrução, que ele subiu o monte e se assentou e se aproximaram os discípulos. Entendo eu, e penso eu ao meu entendimento, que ele viu a multidão e viu as pessoas com fé sobre ele, mas essa fé precisaria ser aperfeiçoada. E aí ele começou a ensinar. Então eu sempre uso dizer às pessoas que a nossa fé, ela tem que ser aperfeiçoada através de um conhecimento, de uma aprendizagem do Cristo, daquele que foi para a cruz. E aqui ele estava ensinando. E ele começou a abrir a boca e começou a ensinar o Evangelho. E ele já iniciou aqui o Sermão da Montanha, expressando, bem-aventurado os pobres, porque essa bem-aventurança, ela é remender para os pobres. O que significaria pobres, segundo o meu entendimento desse texto? Serão aquelas pessoas dependentes de Cristo. Pobre é pessoas que não têm recurso, porque se nós formos ver, mesmo aqui no livro de Mateus, no capítulo 23, quando ele censura os fariseus, porque os fariseus não aceitavam a expressão e a colocação dele, onde ele falava sobre o reino. Então eles tinham recurso, eles não eram pobres, e Jesus acabou censurando eles. Mas Jesus aqui nos ensina e dá uma lição para nós, que nesse capítulo, aqui 5, ele fala das bem-aventuranças. Ele não está apenas falando só dos pobres, existe uma relação aqui de bem-aventurados. No caso, não significa aqui pobres de espírito em sentido material. Com certeza. Não é material. Não, para o meu entendimento, não tem nada a ver com material. Aqui significa na dependência de Cristo e depender, que não teria recurso para a vida espiritual. Nenhum de nós temos recurso. Então, pobre é aquele que depende, pobre é quem não tem recurso, não tem com que comprar. Mas senão não compramos a salvação e nem compramos libertação e nem transformação, nós somos dependentes. Então Jesus estava ensinando muito claro aqui, bem-aventurados os pobres, porque aqueles que iam depender de Cristo. Certo. Então aqui quando o senhor fala assim, não é no sentido material, é no sentido espiritual, pobres de espírito, aquelas pessoas que vão se sentir necessitadas. Mas e aí, pastor? Desculpa interromper o irmão, mas vamos imaginar assim, que uma pessoa seja muito necessitada e ela não se sentir assim? Pode.
Eu acredito que sim, pela razão dela não ter o conhecimento da dependência. Porque nós sabemos que cada pessoa que chega até Jesus Cristo, ou que procura se aproximar, não entendendo da dependência, da obediência e da dependência de ser submisso a Ele. Sim. E ele está dizendo aqui, na verdade, quando ele fala pobre, ele fala de submisso, que depende. Vamos dizer assim, se eu sou pobre e não tenho nada, e para comer ou para me viver, eu tenho que depender de alguém. E Jesus está sendo muito claro que se nós não formos dependentes dele, pobre de espírito, se ele depender, não tem como nós sobreviver na vida espiritual. Então, no caso também, a questão de ser pobre de espírito, ela seria uma condição para nós sermos abençoados. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma condição aqui para receber a bênção. Não recebe simplesmente porque você quer ser abençoado. É por isso que eu penso, né? E que, como muita gente batalha sobre dizendo que tem fé, mas não é pobre. E daí, se você tem fé e você não é pobre, você não é dependente. E essa fé, ela fica sem fundamento, ela fica sem as bases, porque nós temos que ser instruídos. Você já viu uma pessoa cristã não ser instruída e ela ser abençoada? O nosso Deus falou, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Ele não estava dizendo que o povo não acreditava nele. Ele estava dizendo que o povo está sem entendimento, estava sem conhecimento. E sem conhecimento, mesmo dizendo que crê em Deus, mas não tem uma dependência, não é um pobre, não é uma pessoa dependente. E nós temos que se tornar totalmente dependente na presença de Deus para nós ser bem, para nós ser felizes. Na verdade, quando tu sabe que tu não consegue resolver um problema, mas tu sabe que Deus pode resolver. Então, quando tu é dependente, tu aguarda e espera nele, com certeza você vai ser respondida e você vai ser uma bem-aventurada e será uma pessoa abençoada. Aí encaixaria bem a questão de ser pobre de espírito, né? Você sentir, então, que você tem essa necessidade e encaixar com a verdade bíblica, né, pastor? Com toda certeza, Maria. Que daí ali você encaixa com a verdade bíblica e Deus pode te alcançar, assim a gente também consegue descansar, né? Porque muitas vezes, assim, existe aquela coisa, a pessoa, a gente ouve falar, mas eu coloquei nas mãos de Deus, mas o coração tá apertado, e aí? Na verdade, irmã Milena, é uma parte bem importante essa dependência aqui, né? Porque muitos de nós, muitos dos seres humanos, eles procuram, vamos dizer assim, resolver um problema com a sua ação própria e até achando que pode fazer alguma coisa, mas daí sair dessa dependência. Aí, quando nós vamos à presença de Deus, chorar na presença de Deus por algo que está acontecendo e nós não temos como resolver, a não ser uma dependência de Deus. Então, quando nós vamos até Deus e esperamos nele, como pobre, necessitado e depende dele, eu tenho toda certeza que ele entra em ação. Ali Deus tem condições de operar. Então também nós podemos imaginar que Deus às vezes tranca o pé, sabe? Que às vezes o ser humano a gente diz, segura o pé e bate o pé e não vai. Um Deus também, às vezes ele segura alguma coisa? No meu entendimento, com toda certeza. Eu quero complementar um pouquinho mais um outro versículo de baixo, onde ele fala, bem-aventurado os que choram. E até mesmo quando eu li e eu vi isso, eu fiquei a me perguntar, como assim bem-aventurados os que choram? Mas quando a pessoa é pobre, ela tem condições de chorar a presença de Deus, as suas pobrezas, as suas misérias, reconhecendo, chorando. Então você começa a ser um bem-aventurado. Por quê? Porque de pobre você vai se humilhar na presença de Deus, você vai chorar. Você já viu uma pessoa cheia de razão, sendo ignorante e chorar aos pés de Jesus? Não tem como. É difícil assim ser. Muito Nesse difícil. caso, acho que só choram de bravo, né? É muito difícil. Então, o nosso Jesus estava orientando essa multidão que existia uma forma correta de ser abençoado. Só que hoje nós vemos as pessoas assim, focando muito assim, eu tenho fé, eu sou abençoado. Mas na verdade, a fé, ela precisa ter um conhecimento das Escrituras. Tem que ter uma base das Escrituras. Daí quando ele tem, nós conseguimos ir chorar à presença de Deus. Vamos dizer assim, quando alguma coisa não dá do meu jeito, eu preciso ir à presença de Deus. Porque não é do meu jeito que ele vai fazer a obra na minha vida. É quando eu vou chorar aos pés de Jesus. É verdade. E o que o irmão acha, então, quando diz aqui o texto, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro, ele não é de desespero, ele não é de,
vamos dizer, de algum tipo de dor, de nada. Ele é um choro, talvez, então, de arrependimento. Na verdade, eu entendo que esse choro é de reconhecimento da sua pobreza, sua miséria, de tu não ter capacidade. E Deus tem a capacidade. Então, quando até que nós não entendemos que nós não temos a capacidade de mudar situações, e Ele tem, e nós reconhecemos, choramos aos pés de Jesus a nossa pobreza e o nosso pecado. Mas quando um homem é pobre de espírito e ele vem a cair em alguma transgressão, e ele vai chorar aos pés de Jesus pela sua transgressão, sentir a sua pobreza, a sua miséria, ali será um bem-aventurado. Com certeza. Aí nós podemos imaginar assim até a alegria nos céus, a alegria de Deus, assim, porque o ser humano, mesmo ali ele tendo pecado, cometido alguma transgressão, porque nós não estamos livres como seres humanos, né? Mesmo que a gente crê em Cristo e na palavra, o ser humano ele é pecador, por isso é que nós necessitamos da Bíblia. Mas a alegria de Deus está nessa reação do ser humano, né? Porque às vezes a pessoa tropeça ou ela erra e é mais fácil a gente jogar para baixo do tapete, né? Milena, na verdade, esse texto eu estou complementando aqui com uma experiência própria já. Eu já passei por essa experiência e sou uma pessoa que me considero muito feliz na presença de Deus, porque dessa forma é que Ele nos alcança. E às vezes Ele permite situações para você reconhecer a tua pobreza e ir lá chorar aos pés dele, que de repente se fechar num quarto e começar a expressar para Ele a sua pobreza, a sua miséria, a sua dependência. Então, quando isso não acontece no ser humano, Ele não opera. E quando acontece no ser humano, com certeza Ele opera. Então, nas nossas vidas, precisamos muito dessas formas de vida que Ele nos ensina. Na verdade, Ele está ensinando como ser cristão, como ser bem-aventurado, como ser pessoa que pode receber algo de Deus. Nessa mesma colocação que nós vemos, que Ele também fala bem-aventurados que sofrem perseguições. Então, assim, a forma de nós ser abençoados não é da forma do homem. O homem não quer ser perseguido, o homem não quer ser maltratado, o homem quer que todo mundo faça o melhor. Mas ele diz que não funciona assim. Funciona até mesmo quando somos perseguidos, mas nós temos uma dependência dele. E assim somos abençoados. Então, na verdade, o irmão pode, não sei, claro, mas o irmão pode contar aqui que o irmão teve, então, experiência nessa área na sua vida, de realmente reconhecer a sua pobreza e ali ver Deus operar. Com toda certeza. O irmão percebe então que talvez assim, enquanto isso não aconteceu, Deus segurou. E com certeza, minha Milena, porque na verdade Ele quer fazer nós entender a dependência. E a maioria dos seres humanos tem fé sem ter dependência. E a fé sem dependência é um engano no ser humano. Para o meu entendimento, respeitando ao irmão ou irmã que vai ouvir esse nosso vídeo e vai ter uma experiência, alguma coisa. Mas ter uma fé sem dependência e sem se humilhar aos pés de Jesus, reconhecer pobreza, é uma fé muito enganosa, ao meu entendimento. Aí as pessoas não conseguem ter uma transformação e nem uma mudança de vida. E o crescimento talvez da pessoa seja diferente, né? Talvez ela não tenha um crescimento assim, em questão da Bíblia, saudável, né? Com toda certeza. Por quê? Porque elas pedem a revelação. Exato. Elas pedem a certeza que Deus está operando. Mesmo que digam que elas têm certeza, mas não tem o sinal. Mas aí começam, talvez, o que o senhor imagina assim, tipo, revelações humanas, né? Eu acho, eu sei, eu sinto assim, e não Deus falando. Com certeza, porque se ela for uma revelação humana, sem realmente Deus falando, ela traz muita situação difícil para nós, porque ela não traz resultado. E se ela não trouxer resultado para nós, a nossa fé vai fracassando, vai dando desânimo, nós não vamos tendo aquela fé mais verdadeira e trazemos grandes problemas para nós. Agora, quando nós temos uma experiência, como eu já falei, eu já tive experiências, né, nesses textos que eu lendo aqui, né, e isso aumenta a nossa fé. E além de aumentar a nossa fé, as portas se abrem. As portas se abrem para que Deus permaneça na nossa vida. Então, cremos também que é importante para a nossa vida reconhecer pecado. É muito importante. Se não reconhecer os próprios pecados, não há assim uma forma para Deus operar. Eu até acredito que não ficamos nessa mensagem, nós ser bem-aventurados, porque na verdade a fé ela tem que
produzir na nossa vida Sim. arrependimento de pecado. Só que muitas vezes as pessoas se perguntam, mas aonde eu pequei? O que eu pequei? Mas só de você ter encontrado um problema e você não for ao teu quarto se humilhar à pobreza, dizendo, Deus, essa situação que eu estou na minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, e eu não reconhecer isso, para que Deus venha fazer a obra, não vai acontecer. Porque geralmente as pessoas elas querem elas próprias resolver, mesmo de uma certa forma, entre aspas, no nome de Jesus. Sim. Mas o nosso Jesus está atento a tudo. Como ele é de justiça, ele vai operar por justiça. Aí o irmão comentou a respeito do versículo mais para baixo, que diz que bem-aventurados os que sofrem perseguição. O texto nos fala ali que é por causa da justiça, irmão. Que outro tipo de perseguição, então, a pessoa pode sofrer se não for por causa da justiça? Existem duas formas. Bom e lindo na vida de um cristão quando sofrer por causa da justiça. Porque por causa da justiça é só por você confessar Cristo e você ser uma pessoa separada para Deus. Sim. E você tem uma vida reservada para Deus. E aí você sofre perseguição porque nós temos um adversário. E ele não quer que nós amamos e servimos ao nosso Deus. Mas mais triste é quando uma pessoa que diz que confessa a Cristo, que ama a Cristo e sofre maldições familiares ou hereditárias, que até mesmo muitas pessoas não acreditam nisso. Mas eu, sem nenhuma dúvida, acredito. Aí muitos podem dizer assim, mas Jesus não se tornou maldição em nosso lugar? Sim, com toda certeza. Mas se você não foi pobre e se você não chora, essa maldição não quebrou. Ainda o mal pode estar passando de pai para filho. E se vê isso muito acontecer. Claro que eu creio e tenho certeza que Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Se nós termos nosso Jesus no nosso coração, a maldição será quebrada. Mas para isso também, é um processo. Uma pessoa que chega até Jesus Cristo não é de um dia para o outro que quebrou. Embora que tem gente assim, pastor, eu já aceitei Jesus, confessei os meus pecados e ele já me perdoou de tudo. E aí? E a vida não muda. E aí confirma então que tem coisa que você precisa reconhecer ainda. O que acontece rapidamente, que é a própria palavra de Deus que nos dá a revelação, é a salvação, que é a graça. Mas o trabalho de Deus é um processo. Ele está ensinando aqui para quê? Para nós poder ser bem-aventurados, ser felizes. Então precisamos olhar para essa palavra. E até o senhor falava em processo, até porque se nós vamos ver, nós aceitamos Cristo, nós começamos a caminhar como crente, nós vamos reconhecer os nossos pecados, mas na verdade isso não para, porque o ser humano em si, você vai pecar todos os dias, né? Você vai transgredir todos os dias. Ah, mas eu me arrependo, alguém pode dizer. Só que existem pecados que eles podem ser talvez uma maldição, eles podem ser algum outro problema e a pessoa não está identificando. O que o senhor acha? Com toda certeza, irmã Milena, porque tem pecados que são parecidos dos pecados dos nossos pais. Vamos dizer assim, lá o meu pai, por exemplo, era nervoso, agitado, tinha certas reações. Eu tenho as minhas reações e aceitei Jesus. E eu vou dizer que isso é normal? Não, alguma coisa é errada, porque Jesus falou, quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Como é que num ser humano se faz novo? Então tem coisas que são realmente problemas familiares, são problemas que vêm de família, e é muito notório, já tenho atendido muitas pessoas com essas características. Só que o grande problema é as pessoas entender que elas estão dizendo que são de Jesus, que aceitaram Jesus, e elas não aceitam ter um problema espiritual, e acabando tendo, sem entender, não tem como libertar. Não há libertação. E comentamos já, acho que em outro vídeo, os irmãos até podem, em algum momento, se o pastor não postou, vai postar, que o irmão falou sobre libertação. E eu lembro que o irmão comentava assim, da necessidade de, na nossa caminhada, não você vai ser crente, mas você precisa ser liberto. Ser livre. Liberto das amarras do inimigo, né? Conhecer Cristo, reconhecer Cristo, né? Com certeza. Então, o senhor acha assim, que quando Jesus vem aqui no Sermão do Monte, o senhor mencionou versículo 1, que Jesus se assentou para ensinar, certo? Então, há uma necessidade de que as pessoas sejam ensinadas? O meu entendimento, sem nenhuma dúvida, irmã Milena, porque todo esse livro sagrado aqui, ele precisa ser passado para as pessoas, ao menos até o ponto de chegarem a serem maduros.
porque até mesmo o apóstolo Paulo falou que ele procurava falar, até está em Coríntios, capítulo 2, se não fala de memória, que ele expressava para os que fossem completos, maduros, que eles entendessem o Evangelho. Porque se eles não entendessem, não tinha como eles se alimentar. E o apóstolo Paulo deu muitas advertências a Timóteo para ensinar uma sã doutrina. Isso aqui faz parte, a bem-aventurança faz parte de uma sã doutrina. Se nós não temos isso no nosso coração, a nossa vida não pode ter progresso na vida espiritual. Você viu já muitos cristãos que são cristãos até que não tenha problema. Se deu um problema, já não tem mais a postura de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Então quer dizer que essa bem-aventurança não serviu para as pessoas. Então o nosso Deus está ensinando aqui a se comportar e até ter uma vida com Ele conforme a palavra. Jesus se importa com o nosso comportamento. Eu entendo muito, Maria, muito mesmo. Muito mesmo. Então, nesse texto aqui, eu creio que o irmão já falou, acrescentando aqui alguns versículos aqui ao Sermão do Monte. Eu queria agradecer a palavra do irmão, agradecer por mais uma vez nós poder compartilhar esse trabalho também com os irmãos que nos ouvem, e que os irmãos que, reitero, tiverem alguma colocação sobre esse texto, podem nos perguntar. O Senhor nos abençoar, nós estaremos expressando para os irmãos. Amém? Que Deus assim possa abençoar todos o irmão e irmã que está ouvindo esse vídeo, e se sentir no coração escrever, fazer um comentário, estamos aí para responder. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém. Amém.